Olá, boa noite. Estamos ao vivo aqui com o Talk Show Mães Protagonistas. E olha só que cenário, que visual maravilhoso aqui, ó. Pé na areia, novo cenário aqui dos Mães Protagonistas. Olha só que demais. Pé na areia aqui. Olá, boa noite. Medvisão acabou de entrar aqui. Seja bem-vinda ou bem-vindo, né? Não sei quem está falando daí. Esse é o Talk Show Mães Protagonistas, onde eu entrevisto mães de sucesso. E hoje eu vou entrevistar uma super convidada especial, Liz Kimura, uma topíssima no segmento de mapas digitais. Ela manja tudo desse setor, vai dar várias dicas aqui pra gente. Mindset sensacional. Olha só, Cláudia. Olá, boa noite, Cláudia, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui. Olha só, esse cenário aqui, né, especial de verão. Vou gravar aqui da praia agora esses dias, tô aqui em Caraguá. Esse daqui é a prainha, bem pé na areia aqui, ó. Já já vamos chegar. Hello! Cláudia, where are you from now? Cláudia, minha amiga que conheci em Londres, tá aqui também. E olha só esse cenário maravilhoso aqui, ó, pé na areia. Acabei de comer uma comida japonesa, inclusive nossa convidada, uma japa maravilhosa que vai estar aqui com a gente, né, Liz Kimura. Tô tomando aqui, ó, um banchá para ajudar na digestão aqui. E hoje a gente vai bater um papo com ela sobre mapas mentais, a importância dos mapas mentais para você assimilar melhor os seus conhecimentos quando você vai numa palestra ou quando você está assistindo um curso, tudo que você pode fazer que ajuda, né, você ter uma melhor aprendizagem, um melhor mindset sobre isso. E a Liz é a mestre nesse setor e ela vai estar aqui dando várias dicas. Oi, Dai, boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Olá! Isso aí, então são mapas mentais aí pra gente desenhar o que a gente está pensando, poder visualizar. Eu sou super visual, né? Então fala aí pra mim se vocês são visuais também, conta pra mim. Ale, dá um oi aí pra Liz, ver se ela tá conseguindo entrar, que ela não apareceu ainda. Ela falou que estava vindo e talvez ela não está com alguma dificuldade de entrar aqui. Paloma, boa noite. Maria Augusta, gente, a Paloma, uma fotógrafa incrível, fez o nosso ensaio, gente. Depois vocês vão ver coisa maravilhosa que ela fez. Ensaio de família, ensaio profissional, gente, incrível. Olá, Liz, a nossa convidada especial acabou de chegar. Confirmar aí. Olha lá, Grazi Venangui. Espero que eu falei isso. Então, olha só, estamos aqui com... Olá! Tá ouvindo bem? Conseguiu! Muito bom. Olha, Liz, em sua homenagem, estou aqui, ó, tomando um banchá. Acabei de comer um japonês com esse cenário aqui. Olha que coisa maravilhosa. Arrasando aqui, né? Maravilha! Gente, a Liz é a pessoa para falar de mapas mentais, como você acelera o seu aprendizado. Uma mãe também incrível, né, Liz? Quantos filhos você tem? Conta aqui pra gente. Eu tenho uma filha. A hora que eu estava planejando o segundo bebê, eu descobri um câncer de mama. Aí foi um projeto que... Eu lembro quando eu fui diagnosticada com câncer de mama, em nenhum momento ninguém me disse, você tem câncer, né? Era do tipo, o diagnóstico não foi favorável, vai ter que fazer tudo. Eu falei, tudo? O que significa tudo? Cirurgia, quimio, rádio. Eu falei, ué, mas quem faz quimioterapia, quem tem câncer? Assim, era um monte de coisas que eu falava, puxa vida, não era o cenário que eu queria. Eu tô tendo uma visita aqui da minha gatinha, tá querendo vir entrar na tela. Aqui é vida real, entendeu? Meu filho vem, pula por cima, daqui a pouco outro vomita, outro cai, aí vira, é assim estou mesmo. com a companhia da minha filha. Olha! Tudo bem, dona? E aí foi quando eu vi que tinha que postergar esse sonho aí do segundo bebê, porque
a indicação seria voltar a engravidar só depois de 5 anos que terminasse o tratamento. E aí que isso vai acontecer em março do ano que vem. Só que eu já tô com 47 anos para programar um bebê aos 48, 49, para quem sabe, dar luz aos 50 anos, já diria que é um projeto postergado. Sim. Bom, adorei mas eu os tenho uma só. mesmo. Isso aí, pessoal. Vamos dando coraçõezinhos, porque que história, né? Essa realmente já começou aqui, né? Porque isso daqui é para quem tá chegando pela primeira vez, esse é o talk show Mães Protagonistas, onde eu entrevisto mães de sucesso. Então ela já chegando aqui, falando realmente, né, que é uma superação, é uma força, uma garra, né? Muitas pessoas caem na depressão, caem, né, nas coisas, e você não, você tá aqui batalhando, correndo atrás, inspirando outras pessoas, e eu fico muito feliz de você ter compartilhado, né, essa passagem da sua vida, né, que é algo tão íntimo, né, mas que é tão importante ser falado sobre isso, pra gente alertar, para que as pessoas se cuidem e para inspirar também. Então, parabéns demais, né, só por isso já valeu a noite, de verdade. E agora eu queria que você contasse pra gente como que começou essa história, né? De onde veio isso? Nossa, eu vou fazer mapas mentais. De onde veio isso? Na realidade, isso foi... Eu tinha aprendido essa técnica em 1995 e eu estava em 96, era meu último ano da faculdade. E eu pensei, gente, isso não tem nada a ver comigo, eu vou largar. Só que, digamos que no último ano da faculdade, ninguém te deixa fazer uma loucura dessas, né? Falei, se fosse para largar, que tivesse largado antes, mas não agora, né? Eu falei, gente, mas eu não aguento, isso aqui não, sabe, não é para mim, né? O primeiro ano, até, assim, é que há 30 anos atrás, eu tinha feito intercâmbio nos Estados Unidos. E voltei fluente em inglês, então eu não consegui mais fazer cursos de inglês, eu comecei a dar aulas de inglês. Então quando eu passei como o meu diploma não foi reconhecido no Brasil, eu tive que refazer o terceiro colegial e ao mesmo tempo eu fazer o cursinho. Aí quando eu prestei o vestibular, eu passei tanto em letras na USP como em direito na PUC. E apesar do meu sonho sempre foi, eu nunca tive dúvida, né, que meu sonho sempre foi ser professora, eu achei que como English teacher eu não ia conseguir ter uma independência financeira. Então, eu achei que se eu fizesse uma doutora advogada, eu podia dar aula por hobby. Não deu muito certo. Então, o primeiro ano foi muito interessante, porque foi direito com D maiúsculo, justiça com J maiúsculo, mas a partir do segundo ano, esse negócio de código, inciso, a linha, eu falei, acho que isso não é bem o que eu curto, não. Aí eu vi que, terceiro ano, eu cheguei à conclusão que eu detesto inglês, direito, né? No quarto ano eu falei, gente, eu odeio. No quinto ano eu falei, agora eu vou largar. Mas foi quando me apresentaram o Mind Mapping. Mind o quê? Eu nunca tinha ouvido falar nessa técnica. Então, eu comecei... a gente pegou um livro em direito, existem os 5 anos da faculdade, a gente tem uma matéria chamada Direito Civil. E aí, no começo, a professora falava, não case, não separe, não morra até o quinto ano, porque era quando a gente ia aprender partilha, divisão de bens, então a gente não podia morrer até o quinto ano. E a gente pegou esse livro que tinha aproximadamente, era 392 páginas, eram quase 400 páginas em direito de família, né, dentro de direito civil, e nós resumimos num mapa mental, em alguns minutos, e falou, isso daqui é o que você vai estudar o ano todo. Né? A hora que eu olhei, falei, nossa, bonitinho, né? Todo coloridinho, cheio de desenho. Parece coisa de criança. E eu falando, olha, apesar da minha altura, eu já sou gente grande. Eu já passei dessa fase de canetinhas coloridas. E foi quando... não tinha mais o que perder, eu falei, eu comecei a usar todo dia para todas as aulas, em todas as matérias, e não é que a gente teve a primeira prova bimestral oral de Direito Civil, porque naquela época a segunda fase do AB era oral,
terminou a prova, a professora vira e pergunta, o que foi que aconteceu? E eu pensando assim, será que ela achou que eu colei? Porque é impossível, né? Prova oral é você e o professor e você. Para onde você olhar, o professor tá olhando, né? E eu falei assim, mas por quê, né? Como assim? Ela falou, não, porque eu dou prova para você há 4 anos e pela primeira vez você fez uma excelente prova oral, com ideias articuladas, um raciocínio lógico-jurídico, uma visão ampla de defesa. E no começo do ano estava pensando em largar a faculdade. O que foi que aconteceu? Você resolveu se apaixonar pelo direito? Eu falei, não, professor, eu continuo odiando direito. Você descobriu uma fórmula de absorver os conhecimentos, né, e reproduzir em provas, exames, e estava assim, literalmente usando todo dia para todas as aulas, em todas as matérias, e tirei um 10 naquela prova oral. No final do ano tirei um diploma, eu sou bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde eu diria que a PUC não é qualquer faculdadezinha, e a hora que terminou, os meus colegas falaram, então, agora vamos prestar a OAB. Eu falei, você tá louco? Você imagina, eu quero distância desse universo. Não, mas agora que você se formou, não custa nada. Eu falei, sabe quanto custa a inscrição? E o pior, e se eu passar? Sabe quanto que custa manter essa carteirinha? E aí naquelas de Maria vai com as outras, né, acabei fazendo a minha inscrição, e um belo dia o pessoal falou, olha, até domingo. Domingo, a gente marcou alguma coisa no domingo? Então, é a primeira fase do OAB. Eu falei, como? Quem? Quando? Onde? Porque eu tinha já me desconectado por completo. Foi quando eu peguei a primeira fase múltipla escolha, então, sabe, as alternativas eu fui virando, né? Na hora de entregar, diz que não pode entregar. Como assim não pode entregar? Tem uma regra, você tem que ficar no mínimo X tempo dentro de sala de aula. Hã? Falei, eu faço o que agora? Aí lá fiquei eu, né, assim, tipo, esperando, assim, até que deu o horário, entreguei a prova e fui embora. Aí um belo dia uma amiga me liga e fala, parabéns, né, você se confundiu, hoje não é o meu aniversário. Eu falei, não, hoje saiu o resultado da primeira fase da OAB. Eu falei, e daí que seu nome tá na lista? E ai meu Deus, eu vou ter que fazer a segunda fase. E naquele ano, acho que era janeiro de 97, era o terceiro exame que passou a ser escrito, a segunda fase da OAB. E eu falei, puxa vida, aí tinha um tal de peça processual que você tinha que escrever no final. Então, como eu perguntei, né, se precisava fazer estágio para se formar. Não precisa. Eu falei, então tá bom. Então eu saía da faculdade, que eu fazia de manhã, à tarde eu fazia um curso de tradução e interpretação à tarde, de inglês, né, e à noite eu dava aula de inglês. Então eu falei, eu não falava juridiquês, eu não escrevia juridiquês e não sabia, não tinha ideia do que era para escrever naquela peça processual, né, então eu não passei. Mas, ó, quase virei uma advogada. Nossa, gente, que história, hein? Olha só, vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, a gente está falando de mapas mentais, como isso pode ajudar nos seus estudos, assimilar conteúdos, aprender através dos cursos que você faz, ter um melhor desempenho, né? E a Alice está compartilhando a história dela aqui, muito bacana, dos resultados dela, né? Agora me fala para que mais, né, que a gente pode usar aí no nosso dia a dia, qual que é o primeiro passo? Eu quero aprender mapas mentais, e agora, qual que é o primeiro passo? Então, a primeira coisa, você precisa ter papel, né, preferência tipo uma folha sulfite, né, um papel em branco, né, porque é você que vai desenhar a pauta do seu mapa mental e você precisa de canetinhas coloridas. Então, eu tenho aqui um dos meus kits aqui, né, quanto mais cores você tiver, melhor. Tipo, aquela básica, Bic 4 cores já funciona. Show. Eu coloquei aqui, ó, vocês podem deixar suas perguntas também, tá? Porque isso daqui é um bate-papo. Se vocês estiverem gostando, vai colocando o coraçãozinho na tela, que o Instagram ajuda a gente a divulgar para mais pessoas. Lembrando de uma amiga que precisa estudar, precisa aprender mais, tá fazendo um monte de curso, vive estressada, que tem que desocupar um pouco a mente, coloca aqui nesse aviãozinho aqui, ó, e manda essa live para ela poder acompanhar também, tá bom?
E aí eu tenho as canetas, eu tenho um papel, e aí eu começo a desenhar por onde. Gente, a primeira vez que eu vi a Alice fazendo, eu falei, meu Deus, porque eu sempre via no computador, tudo certinho. Eu falei, acho que a gente já tem uma ideia, e aí você vai colocando. Agora, quando outra pessoa tá falando e você tem que fazer, eu fiquei toda embaranada. Isso é verdade. Eu lembro na faculdade que você começa, então, a partir desses materiais, né, você precisa, no centro, ter o tema central. Que coisa redundante, né? Então, o tema central no meio da folha. E aí você vai colocando, vai organizar as informações por categorias, e dentro dessas categorias você vai hierarquizar os conteúdos. O que é mais importante, mais relevante, próximo do centro, o que é detalhe, vai ficando longe do centro. Então o professor falou, o tema da aula de hoje é ação civil pública. E eu, yes! Eu já sabia o que eu tinha que escrever no centro. Aí o professor foi falando, eu puxei a ramificação e ele foi explicando, eu fui anotando, ele foi falando, até que acabou a aula. Eu tinha um tema central, um tópico principal e um monte de detalhes. O resto da página ficou em branco. Então, no início, era muito difícil distinguir uma informação da outra e mudar. Às vezes, tinha professores que davam os tópicos, falavam, esses vão ser os tópicos da aula de hoje. Eu falei, oba, eu já sabia quais eram os troncos principais. Mas nem sempre ficava claro quando que mudava de tópico. Aí eu lembro de uma aula que eu falei, gente, esse negócio realmente funciona, porque a impressão que eu tive é que pegaram um professor e laçaram ele na sala dos professores. Você pode dar uma aula? Né? E aí ele entrou, mas sabe quando a pessoa não concatenou as ideias antes? Então ele falava, daqui a pouco ele falava de outra coisa, aí ele lembrava e falava, voltava em tal tópico, aí ele ia para não sei. Então eu sei que estava assim, uma bagunça o meu mapa mental. Então eu vi que ele saía da mesma forma que a pessoa transmitia as informações. Se ela transmite de maneira concatenada, didática, aí legal. Mas se não, gente, era uma bagunça. Daí isso eu é legal lembro... até para quem dá curso, para quem dá palestra, para se organizar também, né? Porque daí você tem uma didática mais clara também. Isso mesmo, o Tony Buzan, que foi o criador dos mapas mentais, que infelizmente em abril de 2019 ele veio a falecer. Ele tem um livro que ele escreveu com o irmão dele, chamado Barry Buzan, e o Tony gostava muito do mapa mental para absorver informações, para lembrar de muita matéria, muito conteúdo, para ajudar a tirar notas altas. E o irmão dele gostava muito do mapa mental para gerar ideias e concatenar essas ideias para que ele pudesse dar uma aula, porque você percebia que era alguém que tinha muito conteúdo. Só que, sabe quando tipo, o pessoal saía da aula meio... você entendeu? É mais ou menos, sabe? Aquelas pessoas muito filosóficas, né? Muito... Acaba misturando tudo, a gente fica perdido, né? O meu suporte aqui de celular despencou. Então, e aí o que acontece? Uma ideia, porque às vezes alguém vem com uma pergunta, aí você fala, uma ideia puxa outra, que puxa outra, que puxa outra, aí daqui a pouco fica, do que a gente estava falando mesmo? Então, o formato do mapa mental te ajuda a manter o foco, né? Porque aí você bate o olho, você só anota palavras-chave, né, de maneira hierárquica, o que é mais importante, genérico, macro, vai ficando próximo do centro e os detalhes, né, as informações mais específicas vão ficando longe. Então, a hora que você bate o olho no mapa, vê aquela palavra-chave, ok, não, a gente estava sobre tal item. Né? Então é incrível. Eu lembro de uma pessoa também que falou que teve aula com um professor que ele usava o mapa mental. E aí daqui a pouco, tipo, você dá uma piscada aí, onde que eu tava mesmo? Aí ele deixava o mapa mental grudado do lado da lousa. Aí ia lá, ok, agora o próximo item é... e não se perdia. Então, gente, comenta aqui comigo se vocês já tiveram experiência, se vocês usam mapas mentais, já fizeram alguma vez. Inclusive, deixem perguntas para a Liz também, tá? Para ela poder interagir com vocês, tá bom? Ô Liz, agora me fala uma coisa, tem muitos aplicativos também, né? E eu achei, os aplicativos todos que eu vi, a maioria era tipo tudo retinho, assim, você vai fazendo,
classificações não é tão amplo, né? Tem algum que você recomenda, que é bacana? O que você pode falar a respeito disso? Então, o iMindMap é o software do Tony Buzan. Eu até deixei aqui postado. Então, esse é o software que foi criado, porque eu, por exemplo, já uso mapas mentais há mais de 2 décadas. E naquela época, haviam pouquíssimos softwares, e realmente, como você comentou, Priscila, tudo assim retinho. O que eu recomendo hoje é o FreeMind. Vamos deixar aqui escrito, porque ele é um software de mapas mentais gratuito. Então, eu vou deixar aqui escrito, porque aí fica mais fácil das pessoas procurarem. Então, esse software, porque, assim, quando eu comecei a dar aula de mapas mentais, quando eu decidi me profissionalizar, eu conhecia todos os softwares, tinha testado todos eles e tinha uma opinião formada de cada um deles. Mas, gente, tem software a rodo. Hoje eu tenho alunos que perguntam, professora, o que a senhora acha do software tal? Olha, gente, eu não dou conta mais de testar todos eles, né? Mas o que eu gosto do FreeMind é que ele foi criado por um grupo de programadores voluntários que, na medida do seu tempo, eles contribuem para o desenvolvimento do software. Então, hoje, por exemplo, praticamente todos os comandos têm a versão traduzida para o português. Não acho que seja necessariamente português do Brasil, porque tem algumas expressões lá que eu falo, gente, de onde eles tiraram essa ideia? Mas, de qualquer forma, antigamente era só em inglês, né? Então, e ele serve tanto para Windows, Linux e Mac. Então, e ele só tem para desktop, ele não tem para versão mobile. Aí o pessoal, eu numa palestra, né, o pessoal começou a fazer umas buscas na Play Store, na Google, peraí, Liz, eu encontrei. Não, mas esse daí que você encontrou no aplicativo é alguém que se aproveitou do nome famoso FreeMind e lançou um aplicativo. Então, se você quiser, para você fazer no aplicativo é gratuito, mas se você quiser ver no computador, aí é pago. Eu falei, não, o FreeMind não trabalha assim. Esse pessoal é super, como fala, dedicado, sabe, muito bacana e não é isso. Então, por isso que para desktop, notebook, essas coisas, o que eu recomendo realmente é o FreeMind, porque ele tem algumas limitações, como toda versão gratuita, mas todas as versões pagas, se você colocar lá importar, você tem a opção de fazer no FreeMind e importar para o software pago. Então, eu, por exemplo, gosto muito do MindMeister, que é um software online. Eu também curto bastante o XMind, que tem versão gratuita, versão paga. E dali vai. Nossa, é um monte. Então, para quem for iniciar, o FreeMind é muito bacana e eu já postei o iMindMap, que é o software do Tony Buzan, porque quando ele contratou um CEO para ajudá-lo na sua empresa, é um cara de TI. Então ele fala, mas como que Tony Buzan não tem um software com a chancela do Tony? O que o senhor quer que a gente faz o que quiser? Então, o software iMindMap do Tony Buzan é um que ele, porque o Tony fala assim, que não existe linha reta na natureza, né? O software é muito orgânico. Então, esse, por exemplo, que está aqui atrás de mim, você vê que tem curvas de um lado, curvas do outro. Então, por quê? Isso que é algo mais natural. Então, esse software tem essas curvas que você pode ir de um lado e do outro. Mas ainda não tem nada que seja tão bom quanto a nossa mente, um papel, uma caneta, né? Nossa, olha, eu já, assim, antes de me profissionalizar em mapas mentais, eu usei durante 5 anos em todas as situações. Naquela época da faculdade, eu era
secretária executiva bilíngue de uma empresa chamada Covey Leadership Center Brasil. E o meu chefe, o Antônio Carlos Moraes, ele quem ministrava cursos dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes aqui no país, o First Things First, liderança baseada em princípios. Então, eu lembro que, imagine, chefe não fala, né? Item 1.1, item 2, 2 ponto, não, era uma coisa que outra coisa, e naquela época, era o que, 96, celular estava nascendo, então você pagava não apenas para efetuar a ligação, mas para receber. Então ele dizia, Liz, e ele falava um monte de coisa, ai, tem mais não sei o que, meu Deus, aí eu anotava assim só as palavras-chave no meu mapa, eu te ligo daqui a 5 minutos. Aí eu corria atrás das coisas, quando ele me ligava, nossa, eu respondia tudo, estava aqui, ali, aí quando eu falei para ele, então confirmaram, na época eu estava me candidatando para uma bolsa de estudos no Japão, aí saiu a confirmação, ele, não, você não vai, não, você não pode ir. Então, Antônio Carlos, quando eu comecei a trabalhar aqui, eu disse que eu estava nesse processo seletivo. Não, você não pode ir. E aí, quando eu estava nesse processo seletivo para a Bolsa de Estudos, uma das etapas era a prova de proficiência do idioma japonês. Então, no final tinha a tal da redação, que você tinha que gerar as ideias e escrever um texto. Foi quando deram o tema, e teve um monte de gente que saiu escrevendo. E eu fui lá no cantinho, né, montei um mini e micro mapa mental, fiz um brainstorming, mapa mental, eu falei, bem, então eu vou falar sobre isso, sobre aquilo, isso aqui. E fui discorrendo aí desse texto. Só que a professora vem e fala, faltam 10 minutos. 10 minutos? Eu voltei lá no mapa mental, não vai dar para falar sobre isso, nem sobre aquilo, então eu faço isso e termino assim. Então eu falei, gente, eu consegui concatenar minhas ideias, escrever um texto, né, num outro idioma, né, teve gente que, tipo, parou o tempo, aí largou a caneta de onde estava, né, eu consegui, eu em 97... a 98, eu fiquei 9 meses no Japão, estagiando em 8 empresas diferentes, em 4 cidades diferentes. E junto com os bolsistas, eu fui mestre de cerimônia. Aí eles falaram assim, então, a gente organizou nossa festa de final de difícil ano. ver uma japonesa tão animada, né, Liz? O pessoal deve ter ficado louca. Vamos colocar ela pra ser MC. Eu, assim, era a tagarela da turma, né? Aí... eles falam assim, ó, tava lá tudo muito bem organizado, sabe, um monte de folhas assim grampeadas com a coluna do horário, a coluna da atividade, o responsável, os recursos, patati patatá. Aí conforme a gente estava folheando, então vocês estão vendo que esse daqui, ele mudou, não é nesse item, é pra cá. E eu falei, peraí, peguei uma folha sulfite, né, estampei as minhas canetinhas coloridas, desenhei uma árvore de Natal, falei, então, abertura, quem que vai dar as boas-vindas? Os coordenadores? Qual que é a próxima atividade? Aí tudo que ia acontecendo, eu fui anotando, então o jantar, a troca de presentes, o brinde à meia-noite, o encerramento, os patrocinadores, agradecimento, eu tinha numa única página a visão geral do evento. Então, aí nós éramos assim, em um casal, né, como mestre de cerimônia, e tinha uma terceira pessoa que estava nos ajudando para fazer a comunicação com os bastidores. Aí veio assim, queimou, o jantar queimou, precisa de mais 30 minutos. Aí o pessoal começava a folhear as páginas, o que tinha 30 minutos. Eu olhei a minha folha, falei, isso aqui, 30 minutos. Inverte a programação, microfone. E vambora, porque o evento tá lá, gente, o jantar está um pouco atrasado. Será que alguém tem ideias? Vamos discutir sobre ideias? A gente precisa de mais 30 minutos para liberar vocês para o jantar. Vamos colocar ideias em votação? Abstenções, votos contrários, aprovado por unanimidade. Não dá tempo, as coisas iam acontecendo, você tinha que decidir muito rápido. Então foi muito engraçado. Eu tenho um recadinho para dar. Eu falei, sobre o quê? Eu falei, então peraí, A hora que você vê fulano aqui na frente, vem Beltrano, na sequência eu passo a palavra para você. Então, nossa,
Pessoal, Gente, assim, olha como os mapas mentais podem ajudar você a ser mais produtivo em qualquer área, né? Em qualquer área. Acho que a Liz faz mapa mental até para ir no supermercado. com certeza, com certeza. Porque quando a gente anotava na forma tradicional linear, o que acontece? Você vai lá, precisa de... Eu acho que... Ah, ok. Então, você tem lá os frios, aí pro café da manhã também precisa comprar leite, aí você vai listando de maneira assim, aleatoriamente como vem na sua mente. Mas se você observar, todo supermercado é organizado por setores, que seriam, no nosso caso, as categorias de informações. Né? Então, se você vai de maneira sequencial linear, aí você vai de um lado, vai do outro, daqui a pouco vai precisar de patins para ir, voltar. Né? E na realidade, assim, está tudo agrupado nos diferentes setores. Então, com certeza, supermercado, feira, também. Outra coisa que eu tô vendo também que você usa, inclusive eu ganhei um planner desse de presente. Gente, eu fiquei animadíssima. Guardei lá com ouro. Em breve vocês vão me ver lá no cenário em casa. Vai estar atrás esse planner enorme aí, né? E é tudo trabalhando o campo visual e a produtividade, né? Então fala um pouco da importância, né, de você ter aí esse calendário gigantesco aí, esse planner aí. Então, porque o mapa mental, ele tem essa vantagem de uma visão global, da visão do todo. E foi a necessidade que eu senti quando eu estava trabalhando com os diferentes calendários. Então, eu não consegui me adaptar a nada que tinha. Como eu viajava muito para os Estados Unidos, eu trazia de lá. Tem um que você tem essa visão do todo, e esse daqui, o que eu percebi? Precisava ser prático. Então, deixa eu pegar um. Eu criei esse a partir sabe aquele post-it amarelinho? Deixa eu pegar. Gente, olha que ideia genial, né? Só quem realmente usa na prática para saber como facilitar a vida das pessoas, né? E ela fez de uma forma maravilhosa, assim. Eu fiquei apaixonada. Olha só que genial. Todo mundo tem aquele post-itzinho amarelinho. Então, a partir desse post-it, eu criei, eu pedi para o meu maravilhoso designer, o Renato Hayashi, que, nossa, ele me acompanha desde aquela época. Aí eu coloquei aqui, eu tenho de outras cores. Aí eu falei, me constrói um calendário a partir de um post-it. Então foi assim que a gente criou para que eu pudesse ter uma visão do todo. Né? Nossa, então, o que acontece? Uma forma o João, de você... pessoal do ecossistema, tá aqui com a gente. Gratidão! Eu só não consigo juntar minhas mãos que o meu suporte aqui Aqui, isso, gratidão. Eu conheci a Priscila dentro do ecossistema, né? Gente, graças o ecossistema é um mastermind, né, do João Rios, que é um dos nossos mentores, né, de negócios, e ele reuniu uma galera braba, um pessoal só fera, já trouxe várias pessoas de lá do ecossistema para compartilhar com vocês, para trazer conteúdo, porque só tem gente sensacional aqui. Isso aí. E eu só descobri o ecossistema através da Magali Amorim. A Magali é um amor de pessoa. E aí, o que eu fiz? Eu resolvi transformar ele da maneira que atende às minhas necessidades. Então, eu dava muito treinamento de final de semana, por isso que eu construí assim, ele coluna de dias úteis com coluna de finais de semana. E sabe aquele negócio de ganhar duas metadinhas, porque o dia acaba caindo no mesmo dia da semana? Eu falei, não dá, eu tenho compromisso o dia inteiro, como que eu vou ganhar metade? Não. Então eu fiz todos os meses, ele tem 5 semanas, então tem 1, 2, 3, 4, 5. Então às vezes vai ter o finalzinho do mês anterior, o comecinho do mês seguinte. Olha.
Sabe quando você é atropelado por grandes eventos? Então, eu percebi que a cada 2 anos nós temos eleições. E todo ano de eleição também tem Copa do Mundo ou Olimpíadas. Então, nas eleições anteriores, Karina Pólido, beijo, estarei lá no lançamento da transformação, dia 19 de... Fórmula da transformação, gente. Fórmula da transformação. Dia 19 aqui, um domingo. Olha! Depois vocês entram lá no Karina Pólido Oficial para vocês verem o que é esse treinamento que a Karina faz. A Karina já deu entrevista aqui no Mães Protagonistas. Corre lá no YouTube que você pode conferir a entrevista completa. Foi arrepiante. Vocês vão entender por que é arrepiante, viu, gente? Então, são todas coisas assim para nos ajudar, né? Então, o mais básico, né, é o livro que chama assim Mapas Mentais e Sua Elaboração. É o mais basiquinho. Então, esse daqui em 1 hora, no máximo, você lê. E ele tem um para mães maravilhoso, que é um mapa mental de rotina familiar. Então, onde você tem todas as pessoas, os membros da família, o que cada um precisa. E, nossa, é uma mão na roda para todas as áreas da nossa vida. Super recomendo. O pessoal tá amando, eu também tô amando tudo isso, gente. Então, você que chegou aqui no meu canal, corre lá, segue a Liz Kimura. Você também pode conferir essa entrevista e as entrevistas anteriores com todas as mães protagonistas, as mães de sucesso que eu já entrevistei, tá lá no canal do YouTube, mãesprotagonistas.com. Dia 30 de janeiro eu vou estar entrevistando Inês Souza. A Inês é uma coach que fala de bem-estar, qualidade de vida. Ela vai falar como a gente pode ser empresária e continuar saudável, porque não é fácil, né, gente? Só a gente sabe o tanto que a gente roda, né? O tanto que a gente rala para fazer todas as nossas agendas, todos os nossos compromissos, principalmente as mamães, né? Que a gente tem que ser mãe, esposa, todos os papéis. E aí como que fica o pilar da nossa saúde, né? A gente tem que cuidar. E a gente vai bater um papo super legal sobre isso. Pra gente encerrar agora, Liz, eu queria falar, primeiramente quero agradecer demais, assim, nossa, quanta sabedoria, quanta coisa bacana pra gente aplicar. O pessoal segue ela, que ela faz live todo dia, então vocês vão poder aí, claro, ele tá perguntando se papai é protagonista, com certeza, vocês são super bem-vindos. Muito bem-vindos. Não basta e aí vocês... ser pai, né? Tem que com certeza. Verdade. Então, assim, pode ir lá, pode seguir, quem chegou aqui também através da Liz também me segue aqui no Instagram. Tô sempre entrevistando mães de sucesso, promovendo eventos maravilhosos. Inclusive, agenda, dia 13 de fevereiro. Eu e Liz vamos fazer. Você já tá na nossa agenda, 13 de fevereiro. Vamos fazer um evento gratuito na Câmara Municipal de São Paulo. Eu vou avisar vocês aqui no Instagram, então fiquem de olho que mais pra frente eu vou avisar. Vai ser um evento gratuito e a gente vai falar sobre mapas mentais, vamos ter outras convidadas especialíssimas também e vai ser uma tarde super gostosa, tá? É a tarde, eu vou confirmar o horário pra vocês. Normalmente é das 15 às 18, mas eu vou confirmar e vou deixar aqui pra vocês, mas já se programem aí pra essa tarde vocês estarem com a gente, assistir essa palestra que vai ser sensacional, eu tenho certeza. Agora, Liz, para encerrar aqui com chave de ouro, eu gostaria que você falasse pra gente, pra você, ser uma mãe protagonista Nossa, ser uma mãe protagonista olha... como chama? É girar os pratos, né? Então, porque são muitos papéis que a gente exerce, por isso que no mapa mental eu tenho lá as minhas ramificações, né? Então é mãe, é cuidar, estar presente. Então a minha filha, por exemplo, está com 9 anos de idade, eu vi até que a Maria Augusta entrou aqui, gratidão.
nesse ano de 2019, eu tirei da gaveta um projeto chamado Mapas Mentais para Mães e Filhas, que é claro, pais e filhos também são bem-vindos, que eu dei junto com a minha filha, que né, concluiu o 4º ano do Ensino Fundamental 1, e a Maria Augusta também, a família dela, com a filhinha dela também participou, e foi incrível, porque isso aconteceu em maio e junho. E por que eu falo assim, é importante ter a participação dos pais juntos? Porque no começo, para a criança, é muito desafiador entender, enxergar a hierarquia das informações, o que é parecido, do que é diferente. E a coleguinha, ela tinha tirado, acho que 5,5 em geografia. E nós, então, fizemos a aula de matemática. E aí, com esse workshop de mapas mentais para famílias, essa nota do primeiro trimestre, no segundo trimestre, foi para 8, 8,5. Então, quer dizer, nossa, eu achei incrível, porque aí estava lá o envolvimento dos pais. Então, assim, mãe protagonista tem que participar, né? Tem que estar lá e, olha, na vida aí dos nossos filhos. E nós, como mulheres, né? Empreendedoras Liz, e tudo mais. É uma inspiração, realmente foi uma honra ter você aqui com a gente. Ó, vou deixar um pouquinho mais aqui desse lugar maravilhoso aqui que a gente tá, ó. As criaturas estão tudo aqui brincando na areia. Olha só que delícia. Muito gostoso. Então, é isso aí. Muito, muito, muito obrigada, gente. Fiquem aqui com esse visual que eu pude compartilhar aqui hoje. E as próximas lives vão ser por aqui. Espero que vocês gostem, acompanhem aqui no canal. E muito, muito obrigada, Liz. Um grande beijo. Tudo de bom para você. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada pela presença. Espero vocês fiquem ligadinhos aqui, tá bom?